Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jonatas. Eu gostaria de mostrar esse desafio, que é o problema dos 500 gigas de dados diário. Basicamente, é, eu trabalhava numa empresa chamada Timescale DB, que é uma empresa Timescale que produz a extensão Timescale DB. Eu saí de lá há alguns meses e esse é um leftover aí, uma coisa que ficou para trás. Eu mandei essa palestra, até eu apresentei ela na PGD em Chapecó semana passada, e foi uma questão de uma pessoa que me trouxe esse desafio da comunidade. Então, o desafio da pessoa era que ele tinha um servidor de internet que passava mais de 500 gigas de rede por dia, de volume de tráfego, e ele queria analisar o que as pessoas estavam acessando, quais eram os sites que as pessoas estavam acessando, mas ele não queria gravar nenhum dado, ele só queria as estatísticas. É, e aí tem uma questão que é muito complexo de você ficar reciclando dados, né, numa tabela. Então ele resolveu usar o timescale, e a ideia é que esses 500 gigas diários caibam em menos de 20 gigas, né? Então a ideia é que os dados sejam reciclados e se mantenha apenas as estatísticas em torno dos dados. E aí, então, a solução para esse problema é usar o Timescale DB para fazer uma agregação dos dados em tempo real e fazer uma reciclagem dos dados de uma forma que eu consiga também identificar novos candidatos, novos sites que possam vir a surgir, e não apenas ter uma estatística viciada nos sites que eu comecei a observar. Seria impossível observar todos os sites. Então a ideia que eu quero mostrar aqui hoje para vocês é um sistema de eleição para decidir quem que fica dentro do banco de dados sendo observado, digamos assim, e permitir escalar infinitamente, né, né, escalar de uma forma contínua esses dados com um tamanho possível. Então eu vou usar aqui duas extensões, que é o Timescale DB e o Timescale DB Toolkit, que são as duas extensões que a gente vai usar. O Timescale DB é essa extensão que permite que você faça o particionamento automático, e o Toolkit é uma extensão complementar que permite que você crie funções estatísticas mais complexas para dados temporais e que seja de uma forma eficiente. Então, a estratégia a estratégia da ideia é que eu tenha os logs, os dados brutos ali, em um tempo bem limitado, né? Tipo 20 minutos. O dado vai viver ali por 10 minutos. No exemplo que eu estou rodando aqui, o dado vive por apenas 5 minutos. E aí eu agrego esses dados até 90 dias, e eu mantenho uma lista de top websites separado, onde eu uso esses dados como referência. Mas a parte mais legal aqui é a parte do sistema que elege, né? Que elege quem fica e quem vai, né? E fazer essa reciclagem constante. E o melhor de tudo é você imaginar que você vai ter um custo previsível, né? Um custo não fixo, mas assim, previsível. Então temos o começo do sistema é essa tabela chamada logs. Então a tabela logs basicamente é um timestamp e um domínio. Então eu estou registrando que alguém acessou esse domínio exato nesse segundo. Não importa quem, não importa quando. A ideia é só eu ter esse dado. E aí eu vou converter esse dado numa hypertable, né? Então eu vou migrar aqui numa outra aba porque o meu editor não está muito legal. Mas basicamente a hypertable ela vai te dar esses parâmetros. Olha só que interessante, parece que eu estou enxergando uma coisa e vocês estão enxergando outra. Só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui no outro. Olha só, agora que eu entendi que tem mais ou menos uns 4 dedos da minha tela aqui que não está aparecendo nessa tela grande. Só um minuto. Aí, agora vocês estão enxergando o que eu estou enxergando. Então, a ideia desse hypertable é basicamente que
Eu vou começar a inserir dados, tem essa coluna temporal. Nesse caso, é 1 minuto, é um intervalo bem baixo, mas geralmente isso no teu sistema vai ser 7 dias ou 1 mês, num sistema mais convencional, você vai usar muito maior esse frame, mas a ideia é que uma nova partição vai surgir a cada 1 minuto. Então isso vai gerar uma tabela e essa tabela vai ter um período de vida de 5 minutos. Depois de 5 minutos, ela é reciclada e ela desaparece. Basicamente é isso. Então, aqui a gente tem o Retention Policy. Então, dentro do timescale, existe esse conceito de políticas, né? Então, existe política de agregação, política de retenção e política de refresh, de atualização dos dados que vão ser agregados em background. Então, a primeira política nesse caso é a política de retenção, né? Então, aqui a gente está rodando. Eu quero começar a mostrar em paralelo aqui o sistema rodando por trás, porque isso torna tudo muito mais divertido. Então, eu vou cair aqui na minha linha de comando, vou dar um /d logs. Então, essa aqui é a tabela. Opa, temos o mesmo problema. Deixa eu... Aqui... Sim, aumentar um pouco a fonte. Ok. Então quando... se eu pegar aqui, ó, o tamanho total de todas as minhas tabelas, deixa eu colocar no topo, tá em torno de 4 GB, né? Se eu jogar de novo aqui, tá aumentando. E vai ficar em torno de 4 GB porque é o workload que eu coloquei agora. Na semana passada eu quis mostrar o sistema muito abusivo e coloquei muito mais dados rodando e acabou minha bateria no meio da apresentação. Aí eu deixei ele mais leve hoje aqui para mim poder rodar sem a bateria. Mas basicamente ele tá ingerindo dados aí, ó. Tá continuando ingerindo dados. Toda hora tem dado novo, né? Então aqui vamos colocar aqui só para vocês verem o volume que a gente está ingerindo, ó. Então por minuto 4.300.250.000 registros, mais ou menos, no último minuto, né? E assim vai, ó. Vamos colocar aqui, ó, 10 segundos. Nos últimos 10 segundos, 130.000 registros. Então tem um monte de processinho rodando dentro do próprio banco de dados que está fazendo um monte de insert só para simular, para mostrar esse caso, né? Esses dados estariam vindo de um sistema externo. Então eu tenho basicamente essa geração desses dados aqui acontecendo dentro do banco de dados. Essa geração, ela é um scriptzinho bem simples que fica rodando em background, dá um insert na tabela, e aí eu tenho então aqui, ó, table logs limit 10 aqui, só para vocês verem. Então, tá rodando aqui, opa. Aí. Então tá aqui, ó, tá rodando table tabela de logs, um limite de 10 aqui, está mostrando alguns registros, então ele está gerando para alguns domínios aleatórios e também está gerando para alguns domínios fixos que seriam mais performáticos. E aí, nesse processo de gerar esses dados, eu preciso seguir agregando eles para mim poder contar quantos eu tenho, qual que é o limite de dados e também conseguir eleger quem que são os próximos possíveis domínios que tenham algum tipo de relevância nesse banco de dados. Então, um primeiro passo para mim fazer isso é gerar a agregação contínua. Então, para quem aqui conhece o Postgres, as views materializadas do Postgres, elas não suportam a ideia de você fazer uma materialização parcial, né? Então, para quem não conhece muito bem, materialização de visualizações, basicamente, é uma tabela a partir do resultado da query que fica lá gravado os dados no banco de dados. Qual que é o problema quando é um dado temporal? Nesse caso, milhões e milhões de registros por hora. Você não pode fazer isso quando chegar em 2 horas, vai ter bilhões de registros. Então, você não vai conseguir fazer esse refresh, né? Então, você tem que conseguir fazer esse refresh parcial, minuto a minuto. Então, nesse caso, a nossa função aqui é um time bucket, que é o date trunk, né? Uma função similar do Postgres. E aí eu vou agrupar todos os domínios e vou contar quantos eu tenho, né? Então, essa tabela está disponível. Se eu vim aqui no meu... Opa!
Se eu vier aqui no meu terminal, eu posso table, o nome dela é website stats, web 1 minuto, limite 1. Então aqui, por exemplo, coloquei aqui o de 1 minuto e aí tá aqui o Facebook, por exemplo, que apareceu para mim. Se eu chamar aqui um select domain, vírgula, total from site order by total desk, limit 3. Então tá aparecendo aqui o Facebook e tá repetido porque aqui também tem o time bucket, né? A gente tem também o bucket, que seria qual que é a hora, né? Então ele tá gerando aqui minuto a minuto, todos os dados agrupados por minuto. E aí, quando você tem agrupado por minuto, você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, por hora, né? Então entra esse conceito de agregação hierárquica, né, continuamente. Então, o segundo passo que transforma isso num sistema extremamente performático é que essa agregação de 1 hora, ela vem a partir da agregação de 1 minuto. Então, ela nunca mais vai voltar, né, a ir para a tabela logs, né? Então, se a gente vê aqui, ó, a anterior, da de 1 minuto, ela busca direto dos dados brutos e a partir de 1 minuto eu vou buscar dessa tabela. Então, eu vou ter um sistema muito mais controlado de quanto dado eu estou buscando a partir desse 1 minuto, né? Então, é muito mais simples de eu digerir esse dado e controlar o tamanho da memória e vários outros pequenos detalhes. Nesse modelo de agregação contínua aqui, aqui no modelo de 1 hora, eu adicionei outros dados que não tinha ainda, que são o statsEgg e o percentileEgg. Então, essas funções são as funções que são relacionadas ao toolkit, né? Que é essa ferramenta extra do timescale que ajuda com estatísticas em geral. Então, por que existe esses componentes? Então, imagina que se eu fosse fazer outra coisa aqui, vamos imaginar que eu quisesse mais estatísticas desse dado. Eu ia querer pegar a média, iria querer pegar a máxima, alguma coisa assim. Então, o statsEgg, por exemplo, ele tem todos esses elementos dentro dele. Então, ele é basicamente um objeto composto dentro do banco de dados. Ele funciona como se fosse um rascunho matemático. Então, ele tem todos os números necessários para mim chegar naquela matemática, porque muitas vezes, matematicamente, você não consegue usar um dado já processado para chegar na mesma precisão, né? Por exemplo, a média da média não é a média, né? Então, esse componente, statsEgg, ele consegue extrair a média quando você vai usar o componente. Então, por exemplo, aqui a partir do minuto para hora, eu adicionei o statsEgg. Aí para mim usar... opa, faltou aqui. Para mim usar para o dia aqui, eu tenho que usar uma função chamada rollup, e ela permite eu reusar um statsEgg anterior. Eu vou mostrar para vocês na linha de comando, que é bem mais interessante e divertido de entender como que isso funciona na prática. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, select statsEgg 1, ele mostrou esse dado muito louco aqui, que basicamente é o metadado interno dele, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, e colocar aqui uma flechinha e chamar average. Essa flechinha aqui, ela é basicamente um operador desse objeto. Então, por exemplo, seria a mesma coisa que eu chamar average assim, né? Então, eu estou chamando uma função de um objeto e esse objeto é um objeto complexo, né? Então, por exemplo, a gente tem um outro aqui que é o percentileEgg, né? Então, o percentileEgg, ele
Ele permite você extrair os discos de percentis dentro de um determinado conjunto, né? Você analisar a distribuição de um número, né? Mas aí qual que é o problema? O problema é que se eu quero partir de 1 minuto para 1 hora ou de 1 hora para um dia, eu preciso mergear esses objetos. De alguma forma, eu preciso unir eles, né? Então tem uma função que se chama rollup, que permite você unir. O que, que ela vai fazer? Ela vai retornar uma outra função. Nesse caso não vai funcionar porque eu preciso estar dentro de um group by, né? Ela é uma função apenas usada no group by. Mas eu vou mostrar aqui na prática com vocês aqui, a partir desse exemplo de 1 minuto. Então, por exemplo, aqui, vou copiar esse código aqui e vou colar aqui para vocês entenderem. E vou colocar aqui um limit. Opa. Então, ele retornou esses objetos complexos, né, que tem muitos dados dentro. Então, imagina que eu vou colocar aqui with hourly as. Então, eu vou declarar essa query como uma select star from hourly. Vamos ver se está funcionando. Funcionando, beleza. Então, eu vou editar ela agora aqui. Então, imagina que eu vou reescrever essa query agora para fazer ela se tornar em um dia, né? Então, eu vou colocar aqui um dia, vírgula, bucket, as bucket. E aí, eu posso pegar aqui o nosso stats egg. Posso fazer um rollup do stats egg from hourly. Eu vou fazer essa mini query só para group by. Opa, desculpe. Eu preciso adicionar o domínio, senão vai perder todo o sentido que a gente está fazendo. E aí, eu vou agrupar pelo segundo elemento, group by 2. Opa, o bucket precisa aparecer aqui no faltava o group by 1,2, né? Então, o que seria, o que o rollup está fazendo aqui? Ele está mergeando os objetos. E aí, na minha query real, eu vou chamar lá, por exemplo, o average, né? Average a partir desse objeto. Então, eu consigo extrair as mesmas estatísticas de um objeto maior que usa e reusa essas estatísticas internas. E é muito legal porque é muito rápido, né? Então, por exemplo, aqui a gente buscou todos os dados processados e deu 47 milissegundos, né? No nível do minuto para hora, do minuto para dia, né? Então, é super rápido e super eficiente. Então, essa parte é a parte digamos assim, o feijão com arroz do timescale, né? Você vai criar o teu hypertable, vai estabelecer as partições e aí você vai agregar os dados continuamente. Mas aí a gente tem um outro problema que sim. Não seriam colunas. Porque na verdade, são atributos privados internos e eles só têm funções operadores. é. É, e aí você vai estabelecer essas. Opa, uma caidinha ali. Acho que voltou. Então você pode sair de um ambiente onde você não tem controle sobre né, o volume de dados que você está processando para um ambiente onde você tem controle. Eu acho que essa é uma das maiores sacadas, quanto que eu preciso buscar de dados, né? A gente usa muito isso na prática, né? Então, por exemplo, o usuário quer acessar um dashboard, né? O usuário foi lá e selecionou todo o período no dashboard.
né? E aí, no teu sistema lá, geralmente ele vai lá e busca da tabela, né? Ou da tabela oficial. Então, dessa maneira, por exemplo, eu peguei um período maior que um ano, eu vou retornar em meses. Ah, eu peguei um período menor que um ano, eu vou pegar da view de dias. Ah, eu peguei um período menor que um dia. Ah, eu vou pegar de 5 minutos. Então você consegue granularizar os teus dados de uma maneira que fica conveniente para o teu sistema acessar eles e tudo está materializado e tudo é independente um do outro. Nesse caso, a gente só está criando a visão materializada, mas a gente não está colocando nenhuma política de agregação contínua. E aí essa aqui é a parte que a gente fala, olha, a cada 30 segundos eu quero que você materialize os últimos 5 minutos de dados, até os últimos 30 segundos anteriores. Então, eu fico trazendo esses dados processados, está sempre sendo atualizado. Ele usa aquela função chamada merge, que é uma função basicamente do Postgres agora, né, que é um upsert com delete. Então, ele busca aquela tua query, verifica se alguém foi removido, remove, adiciona quem falta, atualiza quem precisa de atualização, né? Aí, por exemplo, de hora em hora, eu posso atualizar de 5 em 5 minutos, mas eu posso atualizar até a cada segundo, porque é tão barato atualizar quando eu estou no nível hora, que são apenas alguns registros, né? Nunca mais vai ter esse mesmo nível de registros, né? E aí, vamos para a parte legal, que é o sistema de eleição, né? Então, eu criei essa tabela aqui chamada Top Website Config, que basicamente é uma tabela que só tem um registro. E aí a ideia é que eu tenha, né, uma maneira de validar. Então, Election Window, quer dizer, a cada 2 horas eu vou lá e vou validar quem tem no mínimo 100 chamadas, 100 hits lá. Então, se eu tiver 100 acessos, eu vou usar. Eu vou manter esse dado por quanto tempo? Por 90 dias eu acredito nesse cara que foi eleito um dia como um potencial candidato a meus top websites mais acessados do mundo, etc e tal. Qual que é o tempo máximo qual que é o número máximo de entradas? Eu quero gravar só 1000. Nesse caso aqui eu usei um exemplo bem pequeno para mostrar, né? Esse número provavelmente seria tipo, sei lá, 100 mil, talvez, sei lá, mas um ranking de 1000 já é um ranking grande também, né? E cada 1 hora eu vou fazer essa nova eleição. Então essa é a ideia do negócio, né? Então, e aí eu crio essa outra tabela, que é a tabela de estatísticas a longo prazo, né? Então essa tabela, deixa eu voltar aqui na minha outra apresentação, que eu acho que é bem possível. Essa tabela aqui, ela tem essas configurações aqui que são bem legais, dá uma analisada. Então, por exemplo, eu usei o Fill Factor aqui como 70. Então, alguns elementos aqui são bem legais, que são assim, é uma tabela de alta update. Eu vou ficar ali só recebendo update, eu sempre vou ter 1000 registros na tabela. Então, o Fill Factor com 0.7 quer dizer que 70% da página do Postgres, onde você grava os registros, vai ser utilizado. E 30% vai ficar de reserva para você poder fazer updates. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque se você precisar fazer updates e a tua página estiver inteira completa, ela vai pegar e vai só cancelar o registro e dizer, olha, esse registro já é antigo. Né? Então ele vai riscar o registro, mas ela não vai conseguir usar a página naquela hora, vai precisar abrir uma nova página. E isso acaba enchendo de ponteiro entre as páginas. E aí, se você diminuir isso, permite que a mesma página seja reutilizada, né? E aí, então, por exemplo, o Vacuum Scale Factor, né? Então, por exemplo, ele é um outro cara que fala assim, olha, quantos por cento de linha morta tem que ter na minha tabela para mim ir lá limpar essa tabela, né? Então você pode configurar isso no nível da tabela, né? Então se você fizer isso, você vai acabar tendo uma política mais eficiente. Então, por exemplo, essa tabela aqui, ela poderia, sei lá, se eu mudasse para que os candidatos sejam atualizados mais frequente, ela pode acabar sujando muito e aí o Vacuum vai ser ativado muitas vezes. Então, cara, eu não quero que o Vacuum fique ativando, porque eu sempre tenho o meu registro ali, não é um grande problema.
É, e aí, a mesma coisa pro Auto Vacuum Analyze, né? Então, assim, quando que eu vou atualizar as estatísticas dessa tabela, né? Então, por exemplo, aqui ainda menos, porque, né, eu nem preciso de estatísticas dessa tabela. Em geral, é uma tabela que roda só como insert e dificilmente eu vou fazer queries que vai permitir, né? E aí existe também o threshold, que é um outro complementar ao anterior, que tem a ver também com esses overheads excessivos, né? Então, dependendo do estilo que a tua tabela vai operar, quem sabe ela vai precisar ter uma configuração diferenciada, né? Para que isso aconteça. E aí nós temos a grande tabela, finalmente a tabela de candidatos, né? Então o top website candidates, que tem o domínio, que tem a hora e o número de hits. E basicamente a ideia eu vou mostrar ela aqui na prática. Então, table top website candidates, limit 10. Então tá aqui, vamos pegar aqui order by hits desk. Então tá aí. O Facebook tá bombando aqui, é o campeão aí de acessos aqui com, olha aí quantos, já tá com 39 milhões 39 milhões de hits, né? Então, vocês podem ver que ele está somando aqui, ó, né? Ele vem com os hits sendo e ele aparece como candidato, né? E aí a gente tem uma outra tabela que é o top websites longo termo, opa, que tem exatamente 1000 registros, order by total hits, desk limit 10. Opa, vou ter que tirar umas colunas aqui para ficar fácil de ver. Deixa eu baixar um /x aqui. Vou fazer com um limite 3 aqui. Então a gente pode ver aqui uma comparação aqui entre eles rodando. Então, como eu iniciei o sistema há poucos minutos atrás, eu acho que eu rodei ele hoje apenas. Então já passou 18 eleições no sistema. E aí ele mostra ali o total de hits, o quanto que foi na última, né? E aí ele tem esse first sim, controla, por exemplo, daqui 3 meses eu ainda posso remover esse cara dessa lista novamente, porque ele já não pertence a essa lista, né? Mas aí, aqui que é onde a gente vê os reais números, né? Os números totais de tudo, porque até os contínuos aggregates vão ser apagados em algum momento. Então, aqui nessa tabela é a tabela que tem todas as estatísticas master, né? E aí, como que é feito isso, né? Então essa aqui é a query de eleição, né? Então, o que é a query de eleição? Eu vou pegar e vou somar todos os hits que o cara teve nos últimos 5 minutos, por domínio. E vou pegar os top 1000 e vou jogar para essa tabela de candidatos, né? Então, é, é, então nesse caso aqui... Opa, eu acho que é isso aí. Então, é um insert na tabela longo termo a partir do... Eu acho que eu vou mostrar na outra janela. Essa aqui tá bem mais difícil. Aqui. Então, para popular os candidatos primeiro, né, eu busco essa top websites config, encontro todas as configurações e aí executo o insert dos candidatos. E aí, usando apenas a, a janela de eleição, né? Então eu busco os últimos minutos, somo todo mundo e vejo quanto que deu e falo, olha, esses aqui são os melhores, né? Então ele faz o insert e aí ele verifica quando que foi a última vez que foi visto, coloca todos esses detalhes como um upsert aqui, né? Para também manter e mergear os dados antigos. E aí eu deleto os dados baseados no meu número máximo de entradas, então não quero ter mais de 1000, vou deixar ali com offset do max entries, e aí eu busco.
E aí eu também busco o retention period. Então, o cara já tá ali por 90 dias, vamos tirar ele de candidato, porque quem sabe ele não vai ser eleito e vamos deixar espaço para novos, né? E aí, então, o que elege o site, basicamente, é o que busca da tabela de candidatos, né? Então, eu faço um insert na tabela de longo termo, usando os candidatos da tabela anterior e deleto novamente da tabela anterior, né? Nesse caso, essa tabela de longo termo é a tabela que é freneticamente deletada e atualizada, e é por isso que a gente colocou aquelas diferenças, né? Então, gente, aí o que eu queria mostrar mais para vocês, que é legal aqui, né? Então, a gente tem esse cara aqui, ó, que é o Populate Website Jobs. Então, eu tenho esse cara, é um deles, e o outro é, é o Elect Top Websites. Então, essas duas funções, elas que estão rodando aqui. Então, dentro do Timescale, tem esse conceito de Background Jobs, né? E aí ele tem essa view chamada timescaledb information.jobs, que permite você ver quais são as funções que estão rodando em background. Então, por exemplo, aqui eu só selecionei exatamente o nome da função, a cada quanto tempo ela está rodando e quando que é a próxima a iniciar, quando que ela inicia novamente, né? Então, a cada 30 minutos eu rodo o Populate Website Candidates, a cada 30 segundos, desculpa, e a cada 5 minutos eu rodo o Elect Top Websites. Esses números eles estavam bem maiores, porque fazia mais sentido, mas aí eu coloquei mais curto para poder mostrar na palestra freneticamente sendo atualizado, múltiplas eleições, mas possivelmente algumas horas seria mais eficiente do que deixar alguns minutos e também, e também teria o mesmo resultado, né? Mas o legal dessa tabela é table timescaledb information.job stats. Então, o job stats aqui eu consigo também ver quem que está rodando, quais são os processos que estão rodando em background e e consigo agendar novos processos. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês aqui que eu tenho vários jobs rodando. Então, aqui o principal job que está rodando é esse Generate Log Data, que é basicamente o que faz o insert. Aí, randomicamente, ele escolhe um número aqui, tipo 106.465. E aí ele fala, olha, roda isso nos domínios randômico entre 99 e 10, né? Então ele vai gerar um domínio ali, random domain traço 37, né? E aí eu gerei algumas funçõezinhas que iniciam e disparam isso para ficar rodando em background. Então tem algumas funções que são de domínio específico e tem outras, tipo essa aqui, ó, do YouTube, por exemplo, ó. A cada 1 minuto gera 110 mil aqui, cada 5 segundos, gera 110 mil registros, né? E só vou mostrar a função também para que fique bem claro. Então, esse aqui, até ele está aberto nesse repositório aqui, chamado timescaledb templates, aqui no setup, data generation. Então, a função é essa aqui, generate log data job. E basicamente ela escolhe o domínio ou faz um domínio específico. E é um generate series, né? Basicamente é um insert na tabela de logs a partir de um generate series de um determinado número. Então ele vai gerando dados ali aleatórios para você a partir daquilo. Então nesse caso aqui, por exemplo, né, o throughput aqui tá quanto aqui? É, ó, estamos gerando 4 milhões e meio de registros por minuto, né? E aí, olhando aqui o banco de dados, opa, Ctrl R, pretty size, continua abaixo de 4 GB. E por que continua abaixo de 4 GB? Porque a tabela logs aqui, então vamos voltar aqui, barra de logs, ela está aqui, ela só tem 6 filhos, vou dar um barra D mais,
Então estão aqui os filhos dela. Então, né, essas tabelas, cada uma delas é de um minuto anterior ou do minuto atual. Daqui 2 minutos a gente vem aqui, entra aqui, já vai ter saído uma, entrado outra. E assim, é, e assim vai indo. Ó. Já mudou aqui de. Ah não, tá 99 a 100. Então, o princípio desse sistema é muito simples. A ideia é você usar tabelas pequenas. E por que que também é legal pensar na tabela nessa, oh, perdão, pensar nessa parte de aqui no meu código PGConf Brasil, pensar nessa parte de retenção de dados dessa maneira. Então, quando você cria, voltando aqui no comecinho aqui que a gente tem o retention policies, né? Então, quando você cria uma política de retenção, tipo aqui eu estou dizendo assim, a cada 5 minutos remove os dados. Se eu fizesse um delete from logs where for mais que 5 minutos para trás, o que iria acontecer? Iria marcar toda a tabela com um monte de registro removido, e aí o Vacuum tinha que entrar em ação e passar limpando tudo. E aí é um trabalho muito ineficiente para o Vacuum, porque o Vacuum ele vai fazer linha a linha a limpeza. Quando você faz uma retenção, ela vai usar a partição. Então quando a partição completa estiver com mais de 5 minutos de vida. Todos os dados dessa partição estão com mais de 5 minutos de vida, então eu sei que essa tabela pode ser dropada. Aí, como que funciona esse drop? Não é um drop, é usando aquela função chamada truncate do Postgres, né? E a função truncate do Postgres, ela funciona como aquele comando do Linux lá, o echo. Você dá um echo /dev /null no nome do arquivo do Postgres. Então, basicamente, lá por trás existe um arquivo físico do Postgres, que é o arquivo onde estão os seus dados reais. E ao invés de eu ir lá e apagar linha a linha ou alterar esse arquivo, eu apago o arquivo, eu apago a referência do arquivo. E aí fica só a nível de uma limpeza do sistema operacional. Não existe nenhum trabalho para o Postgres, né? Então é centenas de vezes mais eficiente do que tentar fazer isso apenas no braço, né? E gera muito menos demanda a nível do computador que está rodando. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo bacana que a gente está rodando, eu vou até tentar abrir o Docker aqui para ver se a gente consegue ver algum dashboard em relação ao WebTop aqui. Mas, basicamente, vou abrir aqui o HTOP aqui só para ver se... olha só, gente, está rodando aqui com mais de 4 milhões e meio de registros por minuto. E não faz nem cócega na máquina, nem parece que está rodando, né? Então, essa é uma parte muito legal de entender quão eficiente é o negócio. Se ele estivesse fazendo delete, o Vacuum ia estar moendo, ia estar um monte de coisa errada acontecendo. Provavelmente eu não ia ver o CPU ali tão baixo. Tem várias pequenas coisas que realmente fazem a diferença. Ok. Vamos lá. Vamos... Aí, gente, tem um outro detalhe que acaba sendo complexo, é essa parte dos erros, né? Então, quando você cria um sistema em background, você acaba tendo esse problema de erros. E aí, se der um erro, você não vai enxergar esse erro, certo? Então, por exemplo, aqui temos essa tabela chamada Job Errors, que mostra um possível erro se você cadastrou um erro, se você cadastrou alguma função que pode lançar um erro, você pode acompanhar por aqui. Ela nunca mais vai ficar tentando rodar. Se ela falhar por 3 vezes, ela vai desabilitar. Mas por padrão é bom você dar uma olhada. Às vezes você acha que está rodando alguma coisa. Esses dias eu
tava brincando aqui com esse mesmo ideia, pensando, eu quero ver qual que é o limite. E aí eu adicionei um monte de job. Tava feliz, falei, nossa, tá tão eficiente, nem tá travando. Fui lá, só tava cheio de job errors. Na verdade, não tava funcionando nada. Tipo, tinha dado um max background workers exception lá, não tinha mais nenhum worker para trabalhar em background que pudesse dar essa eficiência. Mas essa tabela pode acabar sendo útil. E é isso aí, gente. Então, a conclusão, né? Você consegue reduzir mais de 99% do teu disco se você só precisar de estatísticas do dado que você precisa, né? Dependendo da situação, você pode chegar a algo super legal, escalável, né? E conseguir, por exemplo, né, ter um throughput diário de 500 gigas dentro e manter tudo, né, de uma maneira super simples e eficiente. Perguntas, gente? Boa. Quando a gente vai trabalhar ali com estatísticas, uma, o melhor para intervalos, ou dependendo da minha situação, eu posso usar maiores, menores, ou isso vai impactar na performance final quando eu estiver trabalhando com um grande conjunto de dados? Muito boa pergunta. Uma das coisas que eu acho que é mais importante é você cuidar para não ter muitos níveis hierárquicos, né? Por exemplo, eu vou fazer 1 minuto, daí eu vou fazer 5 minutos, daí eu vou fazer 1 hora, daí eu vou fazer 12 horas, daí eu vou fazer um dia, daí eu vou fazer uma semana, entende? Porque, por exemplo, vamos dizer que você está processando hora em hora, por exemplo, minuto, hora, dia, né? Então, de 1 minuto para 1 hora é 60, de 1 hora para um dia é 24, né? Então, por exemplo, eu já encontrei pessoas que tipo, que fizeram cálculos matemáticos para falar assim, olha, eu vou fazer com que todas as minhas hypertables tenham o mesmo tamanho. Então, eu preciso saber exatamente o mesmo número proporcional, né? Que também é uma coisa que você pode fazer. Mas aí, o que eu sempre acho que é válido é usar aquela tabela lá do PG Stat Statements que você consegue saber quais são as queries que o usuário está usando de verdade, né? Então, o usuário acessa muito mais por hora ou por dia, né? Então, focar naquelas que é mais utilizada para já estar materializado naquela que a pessoa mais utiliza, mas também assim, se você tem um objetivo, por exemplo, de salvar financeiramente o banco, né? Porque, por exemplo, a gente vê casos das pessoas colocando continuous aggregates para o anual. Meu, eu vejo totalmente desnecessário. Você vai ter três registros dentro da tabela, 5 registros dentro da tabela, 50, talvez, né? Dependendo da cardinalidade, sei lá, do teu negócio. Mas vão ser tabelas relativamente pequenas. Quanto que demora para mim processar de um dia para um ano? 12 linhas, né? Tipo assim, então assim, muitas vezes se você já tem mensal, já tá ótimo, né? Depende muito da ideia do teu negócio, né? O que eu posso te falar mais de 6 níveis não é eficiente. Assim, tipo assim, 4 níveis já tá legal. Assim, isso falando dos clientes que reportaram, assim, né? Pessoas que reportaram usando e falando, olha, coloquei aqui, né? Porque tem gente que começa a fazer, tipo, eu tenho de uma semana, eu tenho de 15 dias, eu tenho trimestral, e aí a pessoa começa a materializar tudo. Por mais que pareça legal, qual que é o problema? Cada intervalo de granularidade vai ser necessário um background job para processar, né? E além disso, tem um outro problema que é dentro dessa ideia do continuous aggregates, existe aquele conceito de log de invalidação que ele, por exemplo, se eu fizer um update num registro do passado, ele vai registrar esse update e no próximo refresh daquela Continuous Aggregates, ele vai atualizar a Continuous Aggregates lá no passado, naquele fragmentinho que você colocou, né? Aí, se você tiver isso para vários, acaba que gera um certo caos ali, porque é como se fosse ele é hierárquico, né? Então,
essa dependência gerou aquele update, que daí gerou aquele dirt, que daí gerou aquele dirt, que daí, né? Então ele vai em cascata, sujando as invalidações de logs, entendeu? Algo nessa linha. E aí, isso aí, daí fica mais pesado. Deu. Uma coisa sobre a criação das tabelas dinamicamente que você mostrou ali, como é que se trabalha com a questão de replicação lógica? Como é que você resolve a replicação lógica se as tabelas são dinâmicas? Olha, pelo que eu entendi, elas são subpartições. E o sistema de réplicas, ele simplesmente lê essa partição e ela entra, não tem nenhum problema. O único problema real é que numa réplica não existem os background jobs, porque todos os dados estão sendo materializados no master. Não, mas a tabela não existe na réplica, certo? Você não criou a tabela dinamicamente no master? Não, a tabela não foi criada dinamicamente. O que são criadas dinamicamente são as partições. Mas eu sinceramente, eu nunca entrei a fundo de saber se, sei lá, se o Postgres precisou de um patch para o timescale funcionar, entendeu? Mas, a princípio, o timescale é 100% compatível com o Postgres e com o sistema de réplicas, né? A única diferença é que quando sobe uma réplica, ele não cadastra aquela tabela de jobs lá, né? Ele vai ficar vazia. Entendi. Tá, e outra coisa, a questão do refresh lá dos dados. Se tem como fazer por trigger, ao invés de fazer por tempo, digamos assim, um trigger de quando acontecer tal coisa na tabela. Boa. Esse realmente é uma questão da mentalidade do Postgres, do Postgres nativo, né? E quando se trata de time series, esse é o problema. Cara, o volume é muito grande. E se você colocar uma trigger, você vai perder 30, 40% de performance. E aí, então, por exemplo, mostrando aqui, né, a tabela de logs aqui, /d mais logs, ela tem as triggers. Ó, ela tem uma trigger chamada SIEG Invalidation Trigger, que faz um insert. Quando você faz um update, ela faz ou um insert, ela vai lá e ela cadastra esse threshold, né? Então, essa tabela, vamos ver se ela tem alguém aqui nela. Underscore, timescale db internal, invalidation. Como que é o nome dela? Catalog. Aqui, ó, Continuous Aggregates. Aqui, Continuous Aggregates, Invalidation, Hypertable Invalidation Log. Então, por exemplo, ó, essa tabelinha aqui, ela mantém aqui qual que foi o valor modificado por último e por primeiro, de qual hypertable, e aí quando o próximo refresh acontecer, ele vem aqui, busca esses dados e faz esses extras fragmentados. Ele usa uma trigger para isso, porque não tem como fugir da trigger. Mas o que eu aprendi internamente lá é que, assim, cara, tudo que for impactar o I/O, que você conseguir, por exemplo, mudar para uma agenda onde você roda um processo que faz em batch, vai ser mais eficiente do que fazer um a um. Basicamente é isso, né? Mais alguém? Alguma dúvida? Falando um pouco da performance aqui, do tamanho dos chunks, por exemplo, na minha regra de negócio, eu tenho tabelas onde eu preciso guardar dados por um ano, Certo. mas eu tenho regras que, por exemplo, preciso fazer a média do mesmo dia da semana e mesma hora. Por trabalhar com essa questão no mesmo dia da semana e mesma hora, o tamanho do chunk ali de 7 dias ou 30 dias influenciaria muito na performance? Não influencia muito, não, porque o que vai acontecer? Na verdade, quando você está imaginando, né? Vamos imaginar que você escolheu o dia, né? E aí você tem que buscar o mês todo. O que vai acontecer é que você vai abrir 30 pequenas tabelas, mas já vai ter vantagem que você vai abrir elas em paralelo. Então ela não, né? Você vai fazer, não vai ser um scan sequencial, né? Vai ser paralelo, fazer com
depende, assim, o que o pessoal realmente recomenda é que você busque que o chunk fique em torno de 25% da tua memória, né? Da memória RAM. Então, por exemplo, eu tenho 8 GB de RAM, eu vou usar um chunk de 2 GB. Essa é uma matemática básica para lembrar, né? Eles até mudaram essa regra, cara. Faz uma semana, duas, eles fizeram uma nova recomendação que é similar, que é o problema o quê? As pessoas, elas precisam ter várias hypertables às vezes, né? Não é só uma. Então, vamos dizer que a soma dos teus chunks ativos, aqueles que você vai mais usar, se tornem 25% da tua memória, né? Então, pensar assim, olha, eu tenho essa tabela aqui, que é a minha principal do sistema, e eu tenho mais duas secundárias, eu vou colocar essa principal com 15% e as outras duas 5% cada uma, o chunk, e aí você vai ter os 25% de memória, pensando na ideia de que esses são o teu fresh data, o que você está ativo ali, né? Mas uma coisa bem legal que a Timescale está evoluindo bastante é a ideia de você ir mudando o tamanho dos chunks progressivamente. Porque vai ter um momento que você não tem volume, outro momento você tem muito volume. Então, se você for lá, hoje você consegue ir lá e alterar o tamanho do chunk. Então, vamos dizer que você tem o chunk por dia, aí você viu que está ficando muito grande, você foi lá e alterou para 12 horas, no próximo dia já vai se tornar 12 horas, né? E aí tem uma função também que se chama Merge Chunks, né? E o Timescale também ele permite comprimir os dados, né? Então, quando você comprime os dados, você consegue salvar 95% do espaço físico. E isso torna tudo muito menor do que você esperava, né? Então, assim, os teus 2 GB se torna 100 MB. E aí tem uma opção na parte de compressão que permite você pegar e comprimir vários chunks e transformar neles num só também para manter, digamos, o mesmo tamanho. Imagina. Mais alguém? Isso aí, gente. Então tá, obrigado. Valeu.